Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Sedu Talks, onde a gente vai falar sobre a IA no processo de captação de alunos. E para falar sobre isso, nada melhor que trazer as cabeças pensantes da Conteúdo Edu, meus três sócios, Tiago, Lucas Teixeira e Guilherme. Sejam bem-vindos. Eu sou o diretor de criação da Conteúdo Edu e para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu peço para vocês se apresentarem, para eles entenderem, né, o que cada um faz aqui na agência. Beleza, Lucas. Eu sou o Guilherme, diretor de performance, cuido da parte aí mais operação, mais técnica do time. Também estou usando bastante IA. Espero que não seja tão polêmico assim, porque está em desenvolvimento essa parte da IA agora. A gente está testando bastante ferramenta, então tem muita oportunidade ainda para a gente poder crescer nesse âmbito aí. Boa, gente. Eu sou o Lucas Teixeira, como o Alfax falou. Como eu cheguei depois, acabei virando o Teixeira, perdi o direito de usar o nome de Lucas, mas tudo bem. Eu estou à frente da parte de atendimento, né, sucesso do cliente na Conteúdo Edu. E vai ser legal esse papo aqui para a gente falar até como está afetando todas as áreas da agência, mas também que a gente percebe nas instituições que a gente atende também, né? Eu sou o Thiago Lustosa, eu sou diretor executivo e comercial aqui da Conteúdo, né? E eu tô super animado com esse tema. A gente vem falando disso em todas as nossas reuniões, né? A gente sempre tá, inclusive com a equipe, discutindo esse assunto. Então eu acho que é fundamental, inclusive, trazer essa visão também para pro público de fora. Se você é uma instituição de ensino, já fica aqui com a gente, que a gente vai trazer alguns insights, né, sobre a captação que já está acontecendo agora e as próximas também. E se você é uma agência de marketing, também fica com a gente, porque a gente vai trazer ensinamentos do que a gente já está usando aqui na Conteúdo Edu de inteligência artificial, de que pode otimizar os processos, né? E para começar, essa é a pergunta, né? O que vocês estão usando aí dentro da agência de inteligência artificial que tem ajudado no dia a dia? Pode começar aí. Uhum. Eu vejo assim que o GPT, o ChatGPT, acho que é a base, Básico. a base praticamente para tudo. Então, assim, o uso do ChatGPT como uma ferramenta que ela acaba sendo uma ferramenta muito versátil. Então, e vamos dizer assim que ela acaba sendo uma das principais ferramentas de ponta do mercado ainda. Então, eu acho que o GPT, para o nosso uso, tanto o uso pessoal quanto o uso operacional da agência, eu acho que é a ferramenta principal. Eu tenho testado muitas coisas, então, assim, os testes tem coisa que você vê que, pô, isso daqui faz bastante sentido, isso daqui às vezes nem tanto. E também uma outra coisa que eu vejo que tem sido uma boa aplicação do uso de IA no dia a dia é a IA dentro de uma ferramenta que já existe. Um exemplo, o uso do Gemini dentro do Google Docs. Ele te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho, então é um uso de uma ferramenta. O uso da IA do Notion. Então, outras ferramentas, outras IAs que estão integradas também são ferramentas que eu acabo usando bastante também. Acaba que minha área fica muito mais ligada à parte de documentos, né. E uma outra que eu tô testando, que eu estava falando com o Alfaix agora recentemente, que foi o Genspark, né, que o Thiago, os meninos, estão acostumados, eu sou péssimo com apresentação de PowerPoint. Então foi um grande achado para mim, que foi uma ferramenta que me facilita, trazer a apresentação de relatórios, de projetos, então isso dentro da minha atuação também eu vejo que tem um ganho bem legal. Isso assim, eu fico pensando o aluno de ensino médio, ou da faculdade que acha uma ferramenta como aquela, o sofrimento que a gente tinha na época de fazer um PowerPoint. O cara simplesmente ele faz o texto com a ajuda do ChatGPT, joga o texto dentro de uma IA e sai um PPT pronto só para ele apresentar em sala de aula, né. É Mas você sabe que loucura. eu estava vendo ontem, eu vi um post de uma pesquisa do MIT. Aí é um post, né? Eu não vi o artigo, então assim é importante consultar, né? Que eles fizeram lá um experimento para olhar como é que era o cérebro das pessoas que usam a IA, assim, desde o começo, vamos dizer assim, né? E quem aprende a usar a IA depois de já ter um repertório, né? Intelectual. Então, tipo assim, você percebe uma diferença muito grande na capacidade de pensar. Eles não conseguem se lembrar, então quem começa usando a IA já não consegue lembrar daquilo que escreveu há pouco tempo. E também tem uma dificuldade muito grande de pensar sozinho, né, então gera uma certa dependência também. Mas não tem jeito, né, hoje, assim, eu acho que a gente não tem como ficar sem IA, né. Então o Thiago falou, por exemplo, do ChatGPT, além do uso comum de criação de texto e tudo mais, né, algo que a gente tem usado lá também, né, para gestão de pessoas, né, então a gente fazer um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual daquela pessoa, baseado no perfil comportamental dela, nos relatórios que você tem, tudo que você tem de insight sobre aquela pessoa e construir aquilo em conjunto, né. Então para gestão, de pessoas também é algo que é bem interessante, né. E já que eu tô falando, só comentar uma outra coisa também,
A Perplexity é uma outra IA muito interessante, né? Eu fiz esses dias, eu precisava fazer um planejamento lá de uma pós-graduação de um cliente, trazer informações de mercado, trazer informações sobre o produto. E aí, com isso, a gente criar argumentação, né? Pedir para ela fazer essa pesquisa para a gente criar essa argumentação e construir ali uma landing page, né? Para vender esse curso. E é muito interessante porque ela vai trazer para você várias referências, né? Então, assim, tem um certo cuidado também daquilo não ser inventado, vamos dizer assim, né? Que é um risco que às vezes a gente tem no ChatGPT, né? E ela traz para a gente isso já com as referências e tudo mais e te ajuda a construir essas argumentações também, né? Obviamente, você tem que pegar isso, né? Acho que é um ponto que a gente deve falar em breve, né? Refinar, né? Nada do que sai da IA deve ir direto para produção, né? A gente precisa dar um toque humano naquilo ali, porque algumas coisas acabam não saindo exatamente como deveriam, né? E até uma dúvida nisso. Qual que é a maior diferença que você vê hoje, Perplexity, ChatGPT? Porque eu acho que as pessoas devem muito se deparar com isso. Ah, ChatGPT, aí eu tenho o Gemini, eu tenho o Mano, Claude, Manus, aí depois aparece uma outra do Meta, aí o Perplexity, e aí Ainda a tem as gente versões, né? tem as Ainda versões tem que a são 4 ou a lançadas. 3 ou eu não sei. Eu tô no gratuito, tô no pago, tem DeepSeek. Qual que é a melhor, né? Eu acho que isso casa muito com um dos tópicos que eu tinha levantado antes com o Lucas, que é sobre aquele medo de estar por fora de algo que tá acontecendo, né? Que já é latente, que é o que a gente chama de FOMO. como? Nesse cenário, você vê assim que é bom testar, ou, por exemplo, eu tenho uma dúvida, Perplexity e o ChatGPT, o que que muda das duas, por exemplo? Eu via o Perplexity muito como um Google mais robusto. Uhum. O Perplexity ele é mais para buscas profundas mesmo assim, né? Para você trazer buscas do ChatGPT. Geralmente, pelo menos no que eu já usei, ele não traz ali essas referências para você, né? Então, assim, ele é melhor para construir textos, para construir, por exemplo, às vezes é melhor você usar as duas em conjunto, né? Então, talvez você vai pegar uma pesquisa lá de dentro da Perplexity, jogar dentro do ChatGPT, né? Eu acho que esse FOMO é um negócio muito interessante porque realmente você vai lá, pô, saiu o VO3 da Google, Usar. agora não é o melhor que tem de vídeo, de repente na semana que vem já tem um outro muito melhor. E você tinha contratado uma outra semana passada que você já, tipo assim, passou o mais bonito. É. Não, nem passou o mais bonito. Estão falando que essa aqui é a melhor. Então você já vai lá e pá. Mas eu acho que isso encaixa no que o Teixeira estava falando até do post do MIT, que é a questão de, principalmente, quem está por fora disso, né? Ver, ai, IA, eu tenho que entrar de algum jeito. Uhum. Se eu não entrar, eu vou ficar para trás, Tô né? fora. Eu tô fora, porque o FOMO é exatamente isso, né? Eu me sinto tão fora que eu vou querer consumir tudo que tem de IA e, na verdade, eu não vou me aprofundar em nada. Porque eu acho que Vira o pato. um dos principais fatores dessa conversa aqui é entender que a IA é ferramenta, não fim, né? Porque a gente vê lá, né, conversando com os meninos da agência, a preocupação que eles têm de Vou aí, substituído. vou ser substituído, né? Vai. E não é bem assim. Eu estava até conversando com o Jonathan, né? O Jonathan nos episódios ficam sempre como Sempre é mencionado. Ele é o oráculo. oráculo, Ele é o né? oráculo. É o alter ego do Lucas. O Jonathan tá aqui Ele fazendo existe, tá, gente? as O Jonathan filmagens, existe. tá? Depois a gente mostra. Mas é exatamente isso, né? Quando começou a IA? A IA, principalmente para minha área que é a de criação, a gente já tá com ela já tem um tempão, né? Quanto tempo a gente usa o Canva para fazer recorte automático de fotos, o Photoshop também para fazer correções automáticas. Então, assim, no meu campo de atuação já tem um tempo, né? Para a gente sempre foi melhorias que facilitam e agilizam o nosso processo. Mas hoje a gente tem aí a generativa que trouxe essa mudança, essa percepção de que é algo muito novo, mas é algo que já vem de muito tempo, né? E eu acho que o Guilherme esqueceu de falar da área dele, né? Que ele está usando aí uma das principais áreas da agência, né, que é performance. Hoje a gente usa muito para produção de alguns textos pontuais, correções. Na verdade, a gente vinha usando durante um tempo muito do que tinha de solução ali de IA, né? Vamos chamar assim de soluções novas de Meta e Google, principalmente ali na parte de campanha. Só que a gente hoje deu uma certa pausada ou então uma reduzida, porque eu não sei se é por ser algo muito recente ou também pela dificuldade que a gente encontra em algumas vezes de traquear as informações, de juntar sistemas, né? O sistema acadêmico, o sistema de CRM, com o site do cliente. A gente percebeu que as ferramentas estavam entregando assim de uma forma meio desqualificada, meio aleatória. Então é um tanto quanto perigoso, porque quando envolve campanha, a gente está falando de lidar com verba, com financeiro, com dados que às vezes não podem aparecer, inventar um número, inventar uma informação. Então, eu acho que ainda tem pontos de melhoria se você já usa ali sua ferramenta de ads
e tem esse traqueamento. Traqueamento seria o quê, né? Você tem ali seu público bem mapeado, você consegue mapear suas conversões, suas vendas, ter noção de retorno. Dizer para a ferramenta que o público que está consumindo ou não consumindo, que está passando e saindo rápido ou ficando mais no seu site é esse, talvez seja interessante você usar aquilo que vem marcado por padrão nas ferramentas, que é, eu vou entregar para mais pessoas de acordo com o que eu vi no seu comportamento. Só que a gente percebeu que esse entregar para mais pessoas, ele vai meio que do jeito que eu quero. Então ele entrega bem mais, né, do que precisa. E no cenário de criativos a gente percebeu, né, a gente teve um caso recente de alguns clientes, que por mais que o criativo esteja ali no tamanho, na dimensão certa, ele na percepção de melhoria vai lá e recorta e deixa tudo bem empacotado não, meio quadrado, meio Na, junto. na linguagem técnica, sangrando, né? Porque você nem É, dá margem de respiro é ali. aquele negócio, tá funcionando, mas tá num limite, assim, que chega a incomodar. Mas é feito uso. Hoje, migrando um pouco para a área ali mais de desenvolvimento, né, que a gente tá com várias frentes aí de produtos que a Conteúdo tá buscando lançar, que é para resolver alguns gargalos, como por exemplo, o gargalo comercial de gerar o volume de pessoas interessadas, oportunidades e não ter braço para falar com essas pessoas. A gente já trabalha hoje com algumas suítes aí, de código aberto, ferramentas pagas também, para construir esse chatbot com IA, que eu acho que não é nada inovador, né? Isso já vem sido falado há muito tempo, mas com um cunho educacional muito forte. Eu acho que esse é o maior diferencial, porque o educacional, ele não é tão simples, igual as pessoas pensam, né? Quando a gente fala de modalidade, a gente fala de entrada, a gente fala dos intakes, a gente fala dos multiprodutos, pós, graduação, curso livre, curso de extensão e multissistemas, existem vários pormenores aí que a IA tem ajudado a gente, principalmente nessa parte de automação. Então, se você já escutou alguma vez essas sopas de letrinhas do tipo N8N, Make, a própria IA em si, junto com o Manus, junto com o assistente da OpenAI. Então, isso daí existe. Não necessariamente é uma solução de IA, mas são ferramentas que usam a IA para viabilizar essas melhorias e que a gente hoje usa aqui na agência e que às vezes não aparece tanto, né? Ela fica mais ali no back-end, mais escondido, mas que está sendo usado. E você acredita nessa automatização, né, que vem sendo noticiada aí, até como terrorismo, né, de que o Facebook, o Google vão fazer campanhas sozinhas? Você acredita nesse potencial e que as instituições de ensino estão preparadas para que isso aconteça? Olha, a parte de criação de campanha, eu acredito que sim, mas não tão próximo igual está sendo falado de 2026, de já os próximos meses a gente conseguir subir uma campanha do absoluto zero, 100% com IA. A gente vê hoje que tem muitos detalhes que são acompanhados hoje dentro de uma campanha que a gente sobe. Não é só subir campanha no Meta. Quando a gente fala Meta, a gente está falando de outras plataformas também. É Quando a gente porque fala subir Google, campanha, clica no botão é, impulsionar, já solta sozinho. mas aí tem uma parte de teste criativo, teste de copy, público, como é que eu vou montar o conjunto, tô mapeando ou não tô mapeando. Poxa, é do meu total interesse, acho que de todos, que a ferramenta faça isso tudo de maneira completa. Mas, igual a gente falou, campanha por campanha ela não roda sozinha, ela precisa de uma parte de destino, ela precisa de uma gestão para saber se aquilo ali é o momento de subir a campanha. Então, eu acho que ainda vai precisar por um tempo bem interessante para Fora uma pessoa, né? Fora a questão de jornada pós-conversão, né, porque, assim, talvez ela vai chegar ali, beleza, eu construí uma campanha que gera lead, O lead mas e aí? E chega, né? depois? E a inscrição? Como é que a gente acompanha isso? Como é que a gente vê se a qualidade dele tá legal, se ele tá seguindo no funil ou não na jornada dele, tá convocado ou não Sim. tá? Então tem toda uma questão, acho que de diagnóstico pós, geração do lead que, ainda, assim, vai chegar um momento, né, a IA tá evoluindo muito rápido e tal, a gente não pode falar que não vai ter, né, mas ainda tem uma necessidade ainda de acompanhamento para além da campanha, né. Não é só a campanha, é muito depois disso também que precisa ser acompanhado, né. Eu acredito que a campanha em si, eu acredito que muito em breve, eu chuto aí 1 ano no máximo, a gente provavelmente deve ter um prompt da Meta, um prompt do Google, onde que a gente vai colocar o perfil da campanha que a gente quer, o público que a gente quer, e vai ter uma campanha ativa em poucos minutos. Essa é a percepção que eu tenho. Se a gente for pensar no modelo de negócio da Meta, quanto mais verba você consome lá dentro e quanto mais fácil for para qualquer usuário gastar Vai dar dinheiro lá acesso aos dentro, pequenos empresários. dá acesso, na verdade, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser fazer um anúncio vai facilitar, e isso vai fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro na Meta e, consequentemente, a empresa se torne mais saudável. Então, pensando até no modelo de negócio, acho que faz muito sentido para eles partir para isso. Eu vejo o seguinte: é, o Guilherme falou um negócio que é o educacional, ele é diferente. Ele tem suas
suas particularidades. Eu acho que existem outros nichos que são diferentes também, que têm algumas particularidades. Então, eu vejo o seguinte, talvez vai facilitar muito esse processo de subir campanha, de iniciar um anúncio, algo do tipo, talvez vai facilitar muito. Eu vejo como alguns diferenciais muito legais que a gente tem principalmente entender da dinâmica do setor, porque aí eu acho que isso sim é uma virada de chave muito, muito grande para uma instituição, e a gente percebe isso quando a gente entra em alguma instituição de ensino, que é entender a dinâmica do setor educacional, as particularidades do setor. Então isso facilita a construção. E outra coisa que eu sei que o nosso time faz, que também vira jogo, é o trabalho de acompanhamento e revisão disso. Eu acho que isso porque, em resumo, eu vejo que a IA ela vem para contribuir muito, mas o humano ele continua sendo uma figura essencial. Porque a IA ela consegue processar dados de uma velocidade muito alta, ela consegue raciocinar de uma maneira muito rápida, só que ela precisa ter um bom operador humano, porque senão isso não vai ser feito. Pelo menos hoje dentro do que a gente tem. Então, por isso que eu acredito que essa virada vai acontecer, na minha opinião, eu acredito que essa virada vai acontecer rápido, dessas ferramentas se adaptarem o mais rápido possível para facilitar a vida do usuário e dessa forma eles conseguirem ganhar mais dinheiro, ser mais rentável o negócio deles. E só trazendo um ponto que o Alfaix comentou, o que eu acho que mudou muito, porque a gente veio falando de IA tem alguns anos, só que o que eu acho que mudou muito nesses últimos meses é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A gente vinha falando e cada grande acontecimento relacionado a IA, ele acontecia uma vez no ano, 6 meses. Hoje, basicamente, todos os dias, a gente tem alguma notícia significativa sobre algum lançamento, sobre alguma novidade. E o mais louco disso é porque, assim, existem as chinesas aí que têm aparecido e tal, mas a gente está falando de coisas, sei lá, Apple lançando IA, a gente está falando de Google lançando IA. Então, empresas, as Big Techs estão lançando soluções, assim, parrudas de IA, e por isso que eu acho que o grande desafio hoje como vocês comentaram, é a gente saber para onde que eu vou, que solução que eu vou usar, que solução que faz sentido, qual que é a melhor solução, porque é aquilo hoje, eu comecei falando, né, o GPT, talvez, o ChatGPT, talvez seja a melhor solução hoje se a gente for pensar no todo. Beleza. Cara, dependendo, às vezes semana que vem pode vir uma atualização violenta de alguma outra empresa e talvez ela passe a ser a melhor solução. E aí, eu acho que esse é um desafio da gente conseguir hoje, eu até falando muito especificamente sobre o setor educacional, eu vi algumas pós-graduações de IA para negócios. E de verdade, assim, na minha percepção, ainda não faz sentido. Eu acho que faz muito sentido uma graduação para você aprender a desenvolver uma IA ou algo do tipo. Agora, se você for pensar numa pós-graduação, a chance de você começar uma pós-graduação e em 12 meses você terminar ela extremamente desatualizado, faz muito sentido, porque você começa um curso agora e todos os dias tem uma atualização. O professor ele tem um grande desafio aqui, a gente está acostumado com sala de aula, de você conseguir se atualizar seu conteúdo está pronto na sexta, no sábado, durante sua aula, sai um grande lançamento, você já está desatualizado do que aconteceu. Eu tenho uma visão um pouco diferente só sobre o ChatGPT, que eu enxergo que ele é no mesmo caminho do Google, isso é opinião minha, né? Que assim, a Learning Machine dele já está tão desenvolvida que para outra chegar e conseguir desenvolver isso, é igual hoje ter algum concorrente para o Google, né? Então acho que o ChatGPT vai navegar nesse oceano azul aí de ter sido o primeiro por muito tempo e talvez ninguém consiga substituir, igual ninguém conseguia substituir o Google, né? Porque acaba que hoje o ChatGPT conseguiu uma lacuna ali Eu até queria comentar sobre isso. que ninguém conseguia entrar dentro do Tem um Google. nome pra isso também, como é que é? Quando as pessoas não falam de esponja de aço, fala bombril. É porque o nome do produto é a própria O ChatGPT tá categoria. virando, tipo assim, às vezes as É a pessoas maisena. falam, por exemplo, meus pais, eles falam ChatGPT como se o chat fosse IA isso. fosse ChatGPT. Então virou, né? Então tem o É. ChatGPT do Google. Eu tava numa palestra e vendo exatamente sobre isso que o Alfax estava falando. Eu, por exemplo, hoje eu já não tô pesquisando mais no Google. Tudo que eu preciso saber, eu pesquiso no ChatGPT. E assim, é muito mais fácil e ele dá um direcionamento, na minha opinião, assim, muito mais completo do que você precisar pesquisar no Google. Você precisa achar o link, clicar no link e... Ou isso eu acho perigoso, cara.
Então, Isso eu acho perigoso que entra na pergunta que eu fiz pro Teixeira, porque eu comecei a usar um pouco a Perplexity, porque o ChatGPT, ele já errou comigo. Ele alucina. Ele já errou Já errou bem comigo, feio comigo, e já errou assim, eu falei assim, cara, você errou? Aí Aí ele eu fala, falo você assim, tá certo. você viu isso aqui, não é por aí não. Aí ele, realmente, né, desculpa, tava errado, acho que é por aqui. E se você tomar essa decisão a partir da primeira pergunta, você ia pro buraco junto com ele, entendeu? Mas esse risco também tem numa pesquisa do Google. Porque se a gente for pensar na nossa ideia de produção de conteúdo, onde que você ranqueia bem no orgânico. Então você faz uma produção de conteúdo para ranquear bem no orgânico. Dependendo do que tá falando daquele conteúdo, é igual a Wikipédia, que pode ser editado por qualquer pessoa, né? Então, tem muita informação no Wikipédia que já, por várias vezes, já veiculou informações erradas que estavam no Wikipédia. Então, eu acho que o risco é parecido nesse A sentido. gente acaba confiando mais no chat GPT, talvez, sabe? Assim, não sei, sabe? É porque é como uma sensação de que aquilo ali ele não erra, porque ele é uma É um IA. ambiente seguro. Entendeu? É né? como se. Eu acho que existe, não deveria, mas talvez a gente confia muito mais num chat GPT, numa resposta dele, do que a gente Mas deveria. esse é um ponto que A uma das... dependência de IA, até que eu falei do artigo lá do MIT. Então, isso. eu até postei um conteúdo falando sobre isso, dessas palestras que eu estava assistindo essa semana, que foi um conteúdo falando sobre a importância que a gente tem hoje de geração de conteúdo para o nosso site, blog, que as instituições, algumas têm a percepção que ficou muito fácil agora produzir conteúdo, só que talvez ficou mais difícil, porque eu preciso ter um conteúdo com uma qualidade ainda maior. Para quê? Para que o meu conteúdo passe a ser referência para as IAs quando ele for buscar essa informação na internet. Uhum. Então hoje a gente tem um desafio, e eu queria puxar um pouco isso pro Guilherme aí, para pegar a percepção dele, se realmente a gente está tendo essa movimentação de diminuição do número de acessos em site e blog, que você acredita que por conta de IA, que o cara pesquisa hoje em outro mecanismo de busca que não é o site e blog, e qual que é a sua visão em relação à importância do conteúdo que a gente tem que produzir hoje para site e blog? Não, já mudou bastante. Tem pessoas hoje aí já lançando conteúdo, ensinando a como aparecer na pesquisa ali do ChatGPT. Então, se existe o SEO ali, que é a parte orgânica do Google, né? Já existe técnicas agora para você poder aparecer com o seu conteúdo nas buscas das IAs. Então, já é realidade. Isso, consequentemente, a pessoa já vê informação direto na ferramenta, não tem o porquê dela acessar a página de destino e cai o volume de acesso. Mas eu acho que deve voltar isso daí, porque fica nítido para algumas plataformas, alguns sites, que tem que ser melhorado. O conteúdo ali ele vai ter que ser mais produzido, pensado uma indexação não só para Google, essas outras ferramentas aí que acho que não são tão relevantes, né, igual Yahoo, Bing, mas também pensado na IA. Aí eu fico pensando num ponto que é assim, que eu já queria trazer aqui, que é, por mais que você melhore essa busca, essa indexação, o que vai estar ali precisa melhorar também. Né? Vamos supor, a conteúdo melhora as campanhas, melhora o site, melhora uma porrada de coisa, até chegar no atendimento em si, na execução, na operação. Se isso não acompanha, se o dia a dia não acompanha também, não faz sentido o anterior ter feito uso da melhor IA. E eu posso dar um exemplo aqui, pode ser um tanto quanto polêmico, porque inclusive a gente tem alguns parceiros na área e tudo mais, só que a gente vê esse problema todo santo dia, que é o seguinte, eu acho que a IA, bem parecido com ads, né, com patrocinado, o nome já fala, ele patrocina algo, ela promove, ela empurra, né, não como fim, né, mas ela como meio, ela está potencializando algo. Só que se você não testa isso, se você que está na frente do negócio também não faz o teste, só coloca e vê o que vai dar, eu acho que você tem alguns riscos. Quer ver? Às vezes a gente está mirando algumas melhorias de soluções de plataformas com IA, em cenários, em ambientes que talvez devam ter esse ataque, né, de melhoria, mas em um segundo momento. Vou trazer um exemplo. Cara, eu acho que eu falo isso aqui em todo conteúdo, todo vídeo, todo podcast, mas eu vou repetir. Olhando para você aqui, ó. Vamos lá. Faz o teste, você gestor, diretor de faculdade, instituição, de escola, de colégio, faz o seguinte teste. Entra agora no seu site, pesquisa no ChatGPT, no Perplexity ou no Google, pega o celular, dá play no cronômetro e marca quanto tempo você gasta para conseguir fazer uma inscrição ou, quem sabe, uma matrícula. Vamos desafiar mais uma Faz matrícula. pelo celular, hein? Não faz no computador, não. Beleza, faz pelo celular. Por que pelo celular? Não, porque isso aqui já é batido. A maioria dos acessos são pelo mobile. Então, vamos lá. Faz esse teste, entra e tenta fazer uma matrícula completa.
você não vai conseguir fazer. Em 90% dos casos, você não vai conseguir fazer. Por quê? Você não vai nem conseguir avançar ou achar onde que tem que ser feita a inscrição. Então, eu acho que antes de produzir soluções, existe um contexto que é entender assim, quem vai acessar isso daqui? O mínimo está feito? Está aparecendo o que tinha que aparecer? Eu estou atingindo o meu público? O meu botão de onde eu tenho que seguir na inscrição está claro? O texto que está aqui, independente do melhor teste A, B, C, D que foi feito, ele diz o que vai acontecer? Então a gente se depara diariamente com situações assim, onde o básico ainda não foi feito e a IA poderia ajudar nisso. Depois que você mapeia, depois que você faz um teste, dizer para ela o seguinte: onde que eu posso melhorar a performance disso aqui? Onde que eu posso melhorar a usabilidade, o UX e tudo mais? Então, faz esse teste, tenta realizar. Eu acredito que alguns não vão conseguir, porque sequer vão conseguir chegar no final. Tenta realizar, talvez, ali a redação que acontece, que é um caso nosso, via mobile, que eu acho que vocês vão perceber o seguinte: tem o uso da IA em pontos mais críticos e mais rápidos que vocês podem estar utilizando a partir de agora. Se você não consegue executar isso, você está só promovendo e dourando a pílula em outras áreas para falar que está usando o A, sendo que o principal, que é onde a pessoa vai virar o jogo, que é onde ela vai assim, quero fazer, que a gente já conseguiu convencer, né? Eu falo a gente porque a gente faz as campanhas, né? Então a gente tem um trabalho de convencimento, né? De quebra de objeção, que talvez chegue ali no comercial em algum transbordo dessas ferramentas, mas assim, resolve isso. Melhora seu site, sabe? Assim, parece um absurdo, é uma coisa muito óbvia, mas melhora o seu site, melhora a sua rede. Dentro disso, tinha até uma pergunta aqui que eu acho que fica mais para o Teixeira, que está na área de atendimento. Tem sido uma demanda das IES, né, das instituições de ensino superior, a IA, ou eles ainda nem estão vislumbrando isso no processo de captação? Cara, ainda é muito básico ainda, né? Mas é interessante esse ponto que o Guilherme trouxe, porque assim, a gente às vezes está preocupado realmente, né, com inovação, sendo que o básico a gente não está fazendo. E aí, voltando no ponto das campanhas automáticas que a gente estava falando, né? Você pegar uma campanha automática, por melhor que ela seja, vamos dizer assim, e jogar ela num ambiente que o cara não consegue seguir, a gente já viu isso várias vezes em várias instituições. As campanhas às vezes estão boas, mas a pessoa não consegue seguir a jornada dela, não consegue se matricular. Tecnicamente, Então, mas assim, roubando um pouco. Se a gente faz essa campanha automática, imagina o cenário. E aí, gente, campanha ela desaga em algum lugar. Nem que seja no WhatsApp, né? Ela vai desaguar em algum destino. E lá nesse destino não tem ponto de conversão. A inteligência da ferramenta, ela vai entender o quê? Não gera conversão. Não existe pessoas que deixam os dados em troca de uma informação ou seguindo o processo. Logo, eu tendo a imaginar que a ferramenta vai dizer o seguinte: olha, então o foco aqui não é conversão, o foco é gerar volume de gente chegando. Aí é aqueles casos, né? Tá chegando gente querendo fazer empréstimo, tá chegando gente querendo parcelar um boleto aqui de um seguro. O público tá totalmente bagunçado, porque a suíte ali, né, o ambiente da instituição, ela não tem essas informações, que eu acho que é o básico, né, de maneira clara para a pessoa poder entender. Mas dentro do que o Teixeira comentou, algumas instituições não conseguem fazer o bem feito, o básico, né? E o Tem básico... o bem feito. O cara não faz o básico, mas o bem feito. Só que, se a gente for pegar historicamente, problema de secretaria, problema de atendimento de vendas, problema de atendimento da coordenação, esse problema, gente, é histórico. que atendimento assim, é problema em todos tem os lugares de instituição- secretaria, né? Então, e tem instituições que o cara tem 30, 40, 50 anos de instituição e ele não conseguiu resolver isso com pessoas. Então, por isso que eu vejo que talvez esse seja o momento, talvez ele conseguir resolver o problema dele através de soluções de tecnologia, e o papel nosso, muitas vezes, é ser o orientador, o facilitador, ou às vezes até quem traz essa solução para ele, que pode ser uma solução Curadoria, né, que são muitos É, conteúdos, que né? pode ser uma solução de venda, pode ser uma solução de cobrança, uma solução de atendimento, porque ele não conseguiu resolver o problema dele há 30, 40 anos, é um problema histórico da instituição. E você acha que só por causa da IA ele vai conseguir resolver? Ele vai ter abertura para resolver? Então, é porque existe algumas regiões que a gente vê que existe um problema sério de capacitação. Existem regiões do Brasil que a gente vê que a instituição não consegue contratar bem. Existe questão de disponibilidade de mão de obra, dependendo da região. Eu vou te dar um exemplo. Uma cidade onde que tem grandes indústrias, muitas vezes a faculdade tem dificuldade de contratar porque as pessoas só querem trabalhar na indústria. Então, existem alguns desafios
que às vezes a instituição tem que ela não consegue resolver. Então ela tem às vezes um turnover muito alto. Aí, claro, a gente, entre outras discussões, clima organizacional, o ambiente de trabalho, entre outras coisas que muitas vezes, no final das contas, a gente sabe que a máquina não reclama. Se você olhar o volume e o custo dessas pessoas também, assim, né? Acaba que é um fator que a gente vê um problema de folha, né, em várias instituições de ensino, Sim. né? Então, assim, acaba que a IA pode trazer uma solução para coisas, por exemplo, poxa, eu preciso de uma declaração, eu preciso de alguma documentação, de permitir meu diploma, de reemitir um boleto, meu boleto atrasou, eu preciso de reemitir. Então, assim, eu acho que essas atividades, né, que são meramente operacionais, de buscar num sistema, de ir lá e resolver, o aluno conseguirá fazer isso imediatamente. Então, você pegar uma instituição Um grande, às vezes, potezinho, né? ela tem um volume grande de alunos, tem um volume grande de demandas, de chamado nesse sentido, que ela vai conseguir resolver muito mais rapidamente. Fora que tem um ponto que até a gente escutou em visita recentemente, que há uma questão também de departamentalização, talvez, dentro das instituições, que fica um negócio de um joga para outra área. Então, isso aqui não é da minha área, é da outra área que você tem que ver. Joga pro TI, que ele que cuida da IA. Que a gente estava até falando para eles da Lovable, né? Da Lovable, perdão, do Notebook LM, né? Que o Notebook LM é uma solução quase que de repositório, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eles estavam falando especificamente sobre, poxa, algumas regras da instituição, do que pode, o que não pode. Às vezes está com uma área, às vezes está com outra área. Eles não sabiam exatamente onde consultar a informação. Então, falou assim, ó, vamos colocar tudo isso num lugar só que você consegue consultar facilmente, né? Então, por exemplo, o guia de uso das áreas comuns da instituição, as regras, poxa, isso estava numa área, mas estava na outra, então eles não sabem nem onde buscar essa informação. Uma IA dessa já ajudaria nesse processo, sabe? E também eu acho que a questão da escala da quantidade de atendimento. É porque quando você pega, por exemplo, a fase de rematrícula de uma instituição, eu tenho lá, sei lá, 10 atendentes, só que eu tenho 5.000 alunos. E vamos supor que deu algum problema no sistema de matrículas, e esses 5.000 alunos precisam ir presencialmente dentro da nossa instituição. A gente sabe que 10 atendentes, se colocar todos os atendentes da instituição, não vai resolver o problema. Então, essa capacidade de escala, eu acho que isso ajuda muito na instituição. Como o Teixeira comentou, essas ações operacionais, eu acho que isso a gente diminui um pouco a interferência humana e pode ajudar muito. Para a nossa parte de captação de alunos, pensando em vendas, e isso é uma realidade já em várias instituições, onde eu tenho uma grande volumetria de leads e pouca quantidade de atendentes comerciais, isso passa a ser uma possibilidade super interessante, porque eu consigo, a partir do momento que eu consigo ter uma IA, onde que eu consigo atender, fazer aquela parte de pré-atendimento, só que eu consegui fazer a parte de atendimento efetivo, de esclarecer dúvidas. A gente sabe que já existem ferramentas que eu consigo mandar áudio, que eu consigo mandar vídeo, que eu consigo fazer uma interação muito próxima de uma pessoa. A gente consegue talvez resolver um dos grandes gargalos do setor educacional, que é Atendimento. atendimento para matrícula. E a gente sabe que isso é uma dor, a gente até já teve uma operação dessa com esse objetivo de resolver, de sanar esse problema. Então, olhando para essa necessidade de mercado, se você for pegar, tem cliente nosso que a gente gera 7.000 leads por mês. E se a gente fizer uma conta disso, quantos atendentes eu preciso para atender 7.000 leads, considerando que um consultor vai fazer aí de 30, 40 atendimentos por dia. Tanto é que essa é uma Então, preocupação nossa aqui no atendimento. Quando eu estou gerando muito mais lead do que eu sei que aquela pessoa tem capacidade de atender, eu já acendo um alerta, né? Quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? Então, tem cliente, o Thiago falou 7.000, mas tem cliente que tem 15.000 leads em um mês lá, que assim, a meta às vezes era até menor e a gente gerou isso tudo, só que eu tô vendo que ele não tem capacidade de dar vazão naquilo ali. Aí começa a virar um problema, na verdade, né? Muito lead começa a virar problema para ele. e assim, é uma diferença de negócio que, por exemplo, uma coisa é uma pessoa que eu falo para ele, falo, ó, você tem 24 horas para você fazer o primeiro contato com esse lead. Depois dessas 24 horas, senão esse lead vai para outra pessoa e tal. A máquina, ela não tem essa. É uma configuração. Ó, E ela vai o lead fazer. bateu Faz rodízio. em 2 minutos, você já vai disparar a primeira mensagem, depois de tanto tempo você vai. Então, a gente consegue mudar essa dinâmica de uma maneira que eu vejo assim que faz muito sentido e é muito legal porque a gente estava na premiação lá do case do Senai e a premiação não era uma IA, né, mas era um chatbot fazendo uma pré-qualificação, o que é um grande desafio, porque a gente sabe que é uma instituição que gera uma volumetria muito grande de leads. Agora, você imagina se a gente consegue ter essa estrutura entre qualificação e o próximo passo de atendimento, esclarecimento de dúvidas e avançar para uma matrícula. Até essa jornada que o Guilherme falou, talvez ela fique mais simples.
Porque quando a gente pensa em geração, as gerações que estão comprando pós-graduação ou os mais velhos, eles têm maior dificuldade com tecnologia. Agora, essa galera hoje, você pega o Davi, que é meu sobrinho que está com 16 anos, daqui hoje está prestando vestibular. Para ele, usar ChatGPT é a mesma coisa de a gente usar o Word. Na nossa época era normal você saber usar o Word. O menino não sabe usar o Word hoje em dia. A gente falou Mas ele também. sabe usar o ChatGPT muito bem, ele sabe usar a rede social muito bem. Na verdade, é uma característica muito engraçada, porque as novas gerações elas têm dificuldade com desktop e uma facilidade com Mobile. mobile que é impressionante. Os caras conseguem fazer qualquer coisa que você precisar, o cara faz numa tela de celular desse tamanhozinho. Então Brinco com a Ana, que a Ana, minha esposa, quando ela quer fazer alguma compra, alguma coisa um pouco mais séria, ela vai pro computador. Ela não faz pelo celular, não. O celular não é brincadeira, não. Indica já Vai comprar uma a passagem. faixa etária que você tá, né? Comprar passagem pelo. comprar passagem. Eu já compro as coisas erradas no computador. Mas assim, então, vocês enxergam que a curto prazo, para as instituições de ensino, onde a IA vai mais ajudar na captação, seria na parte Tem um outro comercial. Tem um outro ponto também, que assim, isso já é mais comum, né? Hoje, na verdade, é a correção de redação com IA, né? Então, assim, ela facilita muito esse processo de inscrição e aprovação ali daquele candidato, né? Então, isso ajuda muito e já é mais comum hoje, né? Isso a gente vê sendo utilizado, né? Eu acho que o que mais vai impactar mesmo, assim, num curto prazo, seria realmente tanto essa parte de funil jornada final ali, de redação, de inscrição, e a parte comercial, que eu acho que é o que vai, assim, mudar o jogo mais no curto prazo. Porque voltando na lógica de campanha, existe um ponto de acompanhamento que o Thiago falou que é fundamental. Por exemplo, eu estava em reunião com clientes essa semana, a gente olha lá, curso a curso, o que está trazendo, o que não está trazendo resultado. Olha, esse aqui está trazendo muito inscrito, mas não está matriculando, vamos dar uma olhada. Esse aqui está trazendo pouco inscrito e no ano passado, no processo passado, ele tinha um resultado bom. Então, assim, é uma questão também de input, que a IA poderia chegar nesse ponto e ter esse contexto, mas hoje não tá tão preparado para isso, né? Então, para mim, que vai mudar o jogo mesmo no curto prazo, é isso. Não, Parte de redação. eu vejo além dessa parte de atendimento, eu vejo muito essa parte que o Teixeira comentou. O que a gente percebe? Nossos anos aí de educacional, a gente percebe que o educacional não tem muita estratégia. Ele define meta, define para onde ele quer ir, ele define com base no concorrente e com base na quantidade de vagas que ele tem. Basicamente é isso, assim. E 10% a mais do ano passado. Isso, exato. 10, 20% ou alguns malucos 200, né? Então, assim, e o que eu vejo que a IA pode ser muito interessante é porque, se a gente for pensar, às vezes falta até capacidade de conhecimento para a instituição de montar realmente um planejamento. Vamos dar um exemplo. Se eu pego a formação do reitor da instituição, muitas vezes a formação do reitor, ele é formado numa área da saúde, uma outra área. Então ele tem veterinário. ele tem um grande conhecimento técnico da área dele, ele tem um grande conhecimento acadêmico, ele geralmente tem mestrado, doutorado, só que ele tem desafios de gestão que muitas vezes ele não foi preparado na vida acadêmica dele. E a IA, ela pode colaborar muito nesse sentido de ajudar a comparar dados e construção de projeções, de cenários para o futuro. Então, eu vejo que isso pode ser um apoio, principalmente pensando em gestão. Eu uso muito na gestão da conteúdo hoje, o uso de AI e preparando e trabalhando histórico e tudo mais. Então, eu acho que para essas pessoas que estão em cargos de gestão, isso vale para qualquer segmento, mas falando do nosso setor educacional, você usar para alimentar a base, para você ter um histórico muito bem estruturado e projetar cenários futuros, eu acho que pode ser muito, muito bom também. Acho que pode agregar muito para a captação de alunos. Beleza? E para a gente caminhar para o final, o que vocês esperam aí, né, para as próximas captações, né, que a gente possa aprimorar o uso da IA dentro dos nossos clientes e também internamente dentro da agência? Agora é bom de fazer uma aposta e errar, né? Porque a IA vai mudar daqui até a próxima captação. Não tá Vai estar postado. Mas uma coisa não vai mudar. Assim, eu até tinha notado aqui, tem uma frase de um ex-gestor meu, que ele falava shit in, shit out. Então, assim, IA é muito disso, especialmente a de prompt. Eu acho que isso não vai mudar. Acho que isso daqui pra frente não vai mudar. Então, ela depende o quê? Do contexto, da informação, do prompt que você dá pra ela pra gerar algo legal. Então, eu acho que isso é uma tendência que a gente pode, vamos dizer assim, tentar cravar um pouco mais, né? Que para próximas captações, daqui para frente, vai fazer muito sentido. Porque se você não brifar direito, se você não trouxer um prompt, não trouxer contexto mesmo para IA, ela vai
entregar um negócio nada a ver, aleatório para você. Que é o que hoje talvez falta de você chegar e fazer um prompt simples, fazer assim, cria um copy de anúncio para mim. Ela vai criar qualquer coisa ali para você. Com 50 emojis. Exato, com 50 emojis, todo mundo vai Que é saber que aquilo ali foi feito por IA. aquele Travessão, né? aquele Ninguém usa travessão, travessão, ninguém né? usa e fica nítido. Quando você coloca aquele travessão na fala, a gente sabe que não é você que montou o texto. Né? Tá, beleza. Então isso eu acho que não vai mudar. Acho que a gente precisa muito focar nisso, em como a gente dá contexto, como a gente dá informação para as IAs poderem trabalhar bem. Eu acho que isso não vai Eu acho mudar. que vai girar muito em torno mesmo do prompt, até quando a gente falou de gestor de tráfego, né? Acho que talvez não mude ali a pessoa, mas um requisito vai ser a pessoa ter conhecimento e habilidade com prompt. E para você ter habilidade com pedir para IA, né, pedir para a plataforma, consequentemente você tem que ter repertório, conhecimento, não dá para parar de estudar, você tem que ter palavras para poder conseguir pesquisar aquilo ali, porque não dá para ser genérico. Uma hora ou outra você vai ter que pedir, especificando de acordo com o repertório que você tem, no nosso caso educacional. Então, pedir para criar um copy é uma coisa, pedir para criar um copy que envolva um cliente que tem a modalidade EAD presencial e híbrido junto com pós-graduação e graduação, só que pós é só EAD. Aí já é um outro E às vezes é um desafio muito cenário. grande você pensar em quais informações você tem que dar para aquela IA, porque você tem tanto repertório na cabeça, já de Aham. tanta experiência, tantos clientes que a gente já passou, que às vezes a gente pensar num prompt que vai trazer todo esse contexto que está na nossa cabeça para uma IA é complicado, né? É, Filtrar e entregar isso. eu vi uma frase que falava que a gente estava saindo da era das personas e indo para a era das pessoas. E o que eu vejo que faz muito sentido? A gente pensando em marketing, eu montava uma persona e essa persona ela tinha características que eu conseguia englobar a maioria de um público específico. A IA, ela permite que eu tenha uma comunicação para cada pessoa. Então eu começo a ter uma comunicação preparada para o Alfax, uma preparada para o Teixeira, uma preparada para o Guilherme. Eu não coloco vocês no mesmo balaio e faço uma comunicação geral. Então, o que eu acredito que pode ser uma grande mudança pensando no nosso setor educacional? É a gente realmente trabalhar para que a gente consiga comunicar com cada perfil dessa nova, principalmente a nova geração, que é quem a gente está captando para graduação, a gente conseguir não trabalhar de forma geral, mas trabalhar de forma específica, pensando dessas pessoas. Então, é, o que realmente o Lucas gosta, qual que é o estilo musical que ele tem afinidade, quais são os detalhes realmente, e eu vou conseguir comunicar através da máquina, eu consigo comunicar e realmente entrar naquelas preferências que o Lucas tem, e dessa forma eu conseguir gerar uma conexão maior, consequentemente, eu fazer sentido ele estudar com a gente. Então, quando eu penso em o que a IA vai impactar nas instituições e na captação de alunos, eu acho que é isso. É a gente parar de conversar talvez com um todo e conversar de maneira talvez específica para cada um que vai chegar e a tendência é que a IA permita que a gente faça isso, porque antigamente eu precisava ter um atendente para ligar para aquela pessoa para mandar uma mensagem e agora a gente está caminhando para eu ter um robô que consegue falar com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Então eu acho que isso é um ganho. Eu acho que isso é um pouco utópico ainda, né? Ainda pensando que tem instituições que nem na Persona chegou, né? Então acho que Sim. eu nunca gostei do termo persona, né? Porque eu acho que é muito achismo e pouca efetividade. Mas na área de criação eu vejo um ganho muito grande. Por exemplo, eu consigo, através da IA, derivar uma mesma foto em várias poses. Então eu tenho uma capacidade de produção muito grande. E eu acho que vem como ferramenta, vem para ajudar, não para atrapalhar, e quem vai estar preparado vai conseguir Ô sair na Lucas, frente. mas só te dando um exemplo prático, dentro do cenário de captação, por que eu falo de personas e pessoas? Uhum. Quando a gente pega um atendimento comercial, e ainda é muito comum isso, o gestor comercial monta junto com a equipe um monte de mensagem padrão. Então, se o cara quer direito, você vai mandar essa mensagem, um textão desse tamanho, que tem todas as coisas, o cara manda uma mensagem, geralmente o aluno já te ignora e acabou, por isso que a taxa de atendimento está cada vez baixando mais. Quando a gente. Porque ele pensou no público geral. Então ele acredita que aquela informação Vale vão pra ser todo todas as mundo. informações que valem para todo mundo. A partir do momento que eu consigo ter uma ferramenta onde que eu consigo ter interações com essa pessoa. Então, por exemplo, você quer saber só sobre preço. Ah, não, você quer saber quais são os diferenciais de mercado, qual que é o mercado de trabalho.
Então, eu consigo ter uma interação pensada na informação que você quer. Às vezes você não está nem preocupado com o preço. Não é o blocão de texto. Não é um blocão de texto. E aí eu sano aquelas dúvidas, eu gero uma boa experiência, porque é um atendimento rápido, com uma resposta rápida, e muitas vezes o próximo passo é puxar para um ambiente que seja, como o Guilherme falou, um ambiente geralmente é muito ruim de inscrição, eu puxo para um ambiente muito agradável para ele fazer inscrição, que ele está muito acostumado com o WhatsApp, por exemplo, de fazer uma inscrição, a matrícula toda ali dentro. Então, por isso que eu não acredito que seja algo tão utópico, porque basicamente é o quê? Eu paro de trazer aquela informação geralzona e eu começo a trazer uma informação para o que você precisa. E pensando na complexidade disso hoje, eu não enxergo que seja tão complexo. Eu acho que o desafio que a gente tem hoje é a maturidade das instituições de enxergar que aquilo ali faz sentido para ela e implementar isso o mais rápido possível, porque muitas vezes o seu concorrente está fazendo e você está deixando para trás. E aí seu concorrente fez, ele está lavando a égua de fazer matrícula e você está ficando para trás e no final das contas, chega no final do ano, seu gráfico de total de alunos caiu e você acha que é só culpa da agência. A utopia é realmente a instituição entender isso como cenário real, né? É conhecimento. Né? É conhecimento. Então é isso, pessoal. Posso falar uma frase aí? Claro, Sobre conhecimento? claro. Uma frase que eu escutei do Akita num podcast recentemente, eu achei bem interessante, que a sua animação com IA, a sua empolgação com IA, ela é inversamente proporcional ao seu conhecimento. Então, ET Bidu, né, busque conhecimento, né? Isso aí nunca vai ser passado. Então, assim, com o conhecimento, buscar entender até o tomador de decisão. Então, a gente está falando do gestor, do diretor. É perigoso você simplesmente contratar a agência e a IA falando assim, contratei, resolvi, agora acabou. É assim, chega a ser inocente. Não precisa ter um conhecimento aprofundado técnico, mas é importante também, talvez até nós aqui da conteúdo, né, também aumentar mais essa produção, começar a induzir mais essa orientação do uso, né, do conhecimento. Às vezes a gente falou alguns termos aqui, eu acho que fica para conteúdos que vamos produzir em rede social e também até para vocês continuarem seguindo a gente, a respeito do básico da IA, né, dos termos que foram falados aqui, para a pessoa conseguir pelo menos saber contratar, chegar no Thiago e falar assim, Thiago, Toma eu uma acho que decisão. vamos falar disso aqui. E o cara chega do Thiago hoje e fala, Thiago, quero IA aqui na faculdade. Eu falei pro Lucas, eu acho que no briefing da próxima campanha 26.1, o briefing de alguma instituição vai vir assim, quer a campanha toda feita em IA pra gente usar o selo que essa campanha foi toda construída. Prazer IA. Marisa Maiô. Era isso. Então, obrigado a vocês aqui, obrigado a você que Valeu, ficou com a gente até o final. Lembre de comentar, curtir, compartilhar esse conteúdo para que a gente possa produzir mais. E até a próxima. Valeu!